Boa tarde, aula de hoje, aula de redação. Nós vamos corrigir um exercício sobre personagens e depois vamos entrar em tempo e espaço da narrativa. Hoje, 31 de agosto de 2020. Quem gostaria, então, de começar a ler o textinho que fez sobre o personagem? A professora está procurando minha folha agora. Tá. E daí, Álvaro, chegou a fazer? Ou o desenho? Vou esperar vocês, então, tá? Assim que tiver o textinho falando sobre o personagem, vocês me avisem, porque aí eu vou começar um conteúdo novo. Professora, eu não achei a folha, mas o meu personagem, ele se chama Alice e ela mora em Los Angeles. Ela morava em Belo Horizonte. Só que a família dela, digamos assim, era mal com ela. Aí ela foi para Los Angeles. Ela mora em Los Angeles agora. E você colocou nome, idade, Ela tem características? 27 anos. O nome dela é Alice. Ela mora só com amigas. Mas eu posso dizer. Certo. E você, Álvaro? Você chegou a terminar de fazer o textinho com o personagem? Eu acho que ele não está por aqui. Vamos lá, então. Eu vou começar a dar o outro conteúdo. Só deixa eu entrar aqui. A gente vai falar, então, como a gente já falou sobre personagem, nós vamos falar hoje sobre tempo e espaço. Então, a gente vai só verificar. Ó, nós falamos sobre já o narrador, os tipos de narradores que nós vimos. Aí nós vimos os personagens, os tipos de personagens, fizemos exercícios sobre personagens, né? Como que são as características físicas dos personagens que a gente pode fazer, pode construir, como são as características psicológicas desse personagem, né? Por meio daqueles exercícios que a gente fez e depois vocês construíram o personagem de vocês. Agora nós vamos para mais um elemento da narrativa. Esse elemento é o tempo e o espaço, tá? Deixa eu abrir aqui e aí eu já apresento para vocês. Só um instantinho. Espera aí, gente. Vamos lá. Aqui, apareceu para vocês? Sim. Sim, estão conseguindo localizar? Estão conseguindo ver certinho? Tô. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí, agora ficou melhorzinho. Vamos lá, então. Ó, elementos da narrativa, o tempo e o espaço. E tem diferença também, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Ai, ai. Pronto. Elemento da narrativa, tempo. A gente vai começar a falar do tempo. O tempo,
assim como os personagens, eles também têm características diferentes, tá? Mas é mais fácil essa parte. Porém, quando a gente vai observar, por exemplo, num exercício ou numa leitura de um livro, ele é um pouquinho mais difícil para a gente conseguir observar. Tá dando para ver direitinho, gente? Está aparecendo que a internet está estável. Tá conseguindo ver, Gabriela? Eu tô conseguindo ver tudo. Ah, então tá. Então vamos lá. O tempo é um elemento de construção da narração e pode estar presente no seu texto como cronológico ou psicológico. Então, é somente essas duas características, cronológico ou psicológico. Você precisa saber que o escritor tem todo o domínio sobre o tempo presente na narração. Isso faz toda a diferença para que você consiga desencadear os fatos da sua história. Então, quando você vai fazer uma redação, quando você vai escrever uma narração, você também pode utilizar desse tempo psicológico ou do tempo cronológico, ou ainda misturar esses dois tempos na narrativa que você fizer, tá? Então, o primeiro é o cronológico. O tempo cronológico é aquele tempo marcadinho, é o tempo real. A gente vai imaginar o tempo do relógio, que é a cronologia, tá? O tempo dos dias, né? Dos meses, é o tempo da natureza, dividido em dias, semanas, estações do ano, etc. É o tempo comum, marcado pelo relógio. Esse tempo é denominado como tempo externo, justamente por estar a parte do personagem, por ser externo a ele, e também é conhecido como tempo histórico, ou seja, ele está dentro de uma marcação dentro da história, tá? Então, nós vamos conseguir identificar se essa história, se aquilo que está acontecendo, se aquilo que o fato que está ocorrendo na história, ele está em alguma parte de tempo, em algum dia, em algum horário, em alguma parte do dia, né? Então, esse é o tempo cronológico, aquele tempo comum. A construção da sua narrativa precisa de um contexto temporal. É o que permite que o leitor possa se situar sobre o momento em que aconteceu determinado fato. Então, é aquilo que eu estou falando. A gente consegue saber em que momento que aconteceu aquilo. Isso vai ajudar você a construir a sua história de forma mais completa e clara para o leitor. Uma dica: lembre-se sempre de que o tempo cronológico é igual para todos. Nós o chamamos de tempo social ou coletivo. Então, por exemplo, se eu for escrever uma redação no qual eu escolha determinar um tempo cronológico, que aquilo está ocorrendo em determinado ano, em determinado dia, então, obviamente que todo mundo que ler a minha redação vai entender que aquele tempo é igual para todo mundo. Todo mundo vai entender a mesma coisa, porque é aquele tempo marcado. Fácil, né? A marcação de tempo cronológico não precisa necessariamente aparecer como horas ou dias da semana, tem isso também, tá? Ela pode ser marcada por períodos do dia, manhã, tarde ou do ano, uma data comemorativa, por exemplo, no Natal, no Carnaval, na Páscoa, nas férias, né? Opa, caiu. Que indicam um tempo específico. Mesmo assim está marcando, porque se a gente disser, por exemplo, escolher a história da nossa redação, que vai ocorrer num período da manhã, é um tempo específico. Ou que a história está acontecendo no Natal, também é um tempo marcado, né? É um tempo específico. Então, é comum que a marcação de tempo cronológico se apresente a partir de um adjunto adverbial. Veja o exemplo. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua Princesa. Então, o ano era de 1840, eu estou marcando o ano. Naquele dia, uma segunda-feira do mês, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa. Então, aqui, tempo completamente marcado, tanto o dia da semana quanto o ano também. Aí um outro exemplo, também do Machado de Assis. No dia seguinte, estava Rubião, ansioso por ter perto de si o recente amigo da estrada de ferro, e determinou ir a Santa Teresa à tarde, mas foi o próprio Palha que o procurou logo de manhã.
Então, olha, no dia seguinte, ou seja, não foi no outro dia, estava Rubião, que é o personagem, ansioso por ter perto de si o recente amigo da Estrada de Ferro e determinou ir a Santa Teresa à tarde. Então, aquilo aconteceu num dia à tarde, mas foi o próprio Palha que o procurou logo de manhã. Então, ou seja, ele iria encontrar um amigo à tarde, mas o outro acabou procurando ele no período da manhã. Então, estão vendo que a gente está marcando um dia somente aqui nesse trecho, tanto no período da manhã como no período da tarde. Então, são tempos cronológicos que estão marcados. Certo? Alguma dúvida? Professora, mas Diga. eu posso usar, tipo, o ano 1840 como um tempo cronológico? Sim, esse é o tempo cronológico. Ele está marcado. Toda vez que você marca um ano, ou você marca um dia específico, segunda-feira, de manhã, de tarde, terça-feira, tal ano, Natal, Páscoa, é o tempo cronológico, é uma cronologia. Você está determinando um tempo, classificando aquele tempo. Então, o ano também serve para isso. Certo? Deu para entender, Gabi? Deu. É facinho, né? Toda vez que tiver marcadinho esse tempo, certo? Que não crie dúvida e que ele está sendo usado para que a gente perceba que aquilo ali está acontecendo naquele momento, é tempo cronológico, né? Ou aconteceu, ou vai acontecer, por exemplo, amanhã, no mês seguinte, eu estou marcando um tempo, né? Então, eu não tenho dúvida daquilo. O tempo psicológico é diferente. Vamos ver como é que ele se caracteriza aí, tá? O tempo psicológico, ele é um tempo individual. Ao contrário do cronológico, não é igual para todos. Cada pessoa, personagem, o narrador, ele sente a passagem do tempo de uma forma diferente. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem do tempo. É um tempo interno. Por exemplo, se eu vou marcar que alguma coisa aconteceu no período da manhã, digamos que toda a minha história, eu estou marcando um tempo cronológico, tá? Que aconteceu no período da manhã. Entretanto, eu vou escrever uma história naquele período da manhã que vai ser assim, com vários acontecimentos. E que para o meu personagem, aquele tempo demorou muito para passar. Porque ele passou por várias coisas, várias emoções. Para ele foi como se o tempo tivesse sido arrastado. Demorou muitas horas, muito mais horas do que um período da manhã. Esse é o tempo psicológico. Então, ele depende da emoção, né, da situação, dos sentimentos daquele que está falando sobre o fato acontecido naquele tempo, ou o personagem, ou o narrador, no caso, né? Já o tempo cronológico, ele é diferente, ele é igual para todo mundo, igual a gente leu lá, que aconteceu em 1840, no período da manhã. Ninguém vai ter dúvidas de que foi aquilo lá, porque o personagem não arrastou nada naquela parte que a gente leu ali falando, né? Ele marcou um tempo cronológico. Pode ser que depois, naquela história do Machado de Assis, ele pode ter colocado o tempo psicológico dentro daquele ano. Aí já é um outro tempo, que é o qual é desse aqui que a gente está falando. Então, é um tempo que, para nós, é um tempo assim que às vezes pode ser uma muitas horas que se passa muito rápido, ou o contrário, né? Um período longo de tempo que se passa, um período curto de tempo, desculpa, que se passa muito arrastado. Sabe quando você espera na fila da padaria e de repente 10 minutos parece uma eternidade? E quando você quer dormir mais um pouquinho e 10 minutos parece como se fosse 1 minuto? Tá vendo o contrário? O tempo real é o mesmo. 10 minutos na fila da padaria e 10 minutos você dormindo na sua cama. Mas aquela sensação daquele momento, né? As sensações daquele momento fazem você sentir que demorou mais ou que passou mais rápido. Esse é o tempo psicológico. Conseguiu compreender, Gabi? Entendi. Entendeu? Mas você viu que o tempo cronológico aqui ele está marcado?
Olha, são 10 minutos em duas situações. 10 minutos na fila da padaria e 10 minutos a gente dormindo um pouquinho mais na cama. Então, esse é o tempo cronológico. Mas o tempo psicológico é aquela sensação que eu vou dizer ali, que eu vou construir ali, por exemplo, um parágrafo falando que demorou uma eternidade para passar 10 minutos na fila da padaria, ou que aqueles 10 minutos de sono parece que passou só em 1 minuto, né? Então, essa sensação é o tempo psicológico. Ele é marcado na narrativa através de memórias e lembranças de um personagem, aparecendo como uma digressão ou um flashback. O que é uma digressão? É algo que volta a acontecer várias vezes, tá? Ou um flashback, é algo que ele lembrou, assim, do nada, né? Que ele percebeu que a coisa estava acontecendo daquela maneira. Normalmente, encontramos esse tempo em histórias com o narrador onisciente. Lembra que a gente viu sobre o narrador onisciente, que é aquele que ele tudo vê, que ele tudo sabe, né? Ou quando o narrador é personagem, que ele participa da história porque é ele que está vivendo. Então, ele sente muito essas emoções, né? E aí, se é o narrador personagem, aquele tempo, às vezes, vai demorar muito ou vai ser muito curto para ele, conforme as emoções dele. Ou se é um narrador onisciente, como ele tudo vê e tudo ele sabe, ele pode transmitir para a gente que aquele tempo para o personagem demorou muito ou foi muito curto, né? Então, é esses dois aí, geralmente, que acontece o tempo psicológico. O tempo psicológico é visto como um fluxo de consciência. O que é um fluxo de consciência? É, assim, uma imaginação, pensamento, sonho, um devaneio por parte do personagem. De repente, o personagem estava dentro de um ônibus, tá? Digamos que ele saiu da escola e foi embora para casa dentro de um ônibus. E essa viagem que demora da escola até a casa dele, demora 20 minutos. Vamos marcar o tempo cronológico, 20 minutos. Mas, de repente, esse tempo, ele parece que demorou 2 horas. Então, esse é o tempo do personagem que é psicológico, tá? Espera aí só um minutinho, gente, tá? Meu celular tá com... Meu celular não, meu computador está quase acabando a bateria. Espera um pouquinho que eu vou ter que ligar ele aqui. Só um minutinho, gente. Vou pedir para o meu marido pegar aqui um adaptador. Só um pouquinho. Ah, não, gente, espera um minutinho. Só um pouquinho, pessoal. Eu vou precisar pegar meu adaptador, porque ele está com 10 só. Vocês me aguardam um minutinho? Enquanto isso, vou anotando. Rapidinho, tá? Acho que entra aqui, né? Ó. Prontinho. Tá me ouvindo, Gabi? Sim. Ah, então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei, então. Que eu falei que ele é através das memórias, né? O tempo psicológico, então, ele é visto como um
sonho, como um devaneio. Então, eu estava falando do personagem que estava dentro do ônibus, né? Digamos que aquela viagem dele vai demorar 20 minutos, mas ele vai começar a pensar, imaginar várias coisas que aconteceram com ele. E aí é como se aquela viagem... Ele nem percebeu os 20 minutos. Parece que passou tanto tempo, porque ele começou a imaginar, começou a pensar, o pensamento dele foi longe, entrou num devaneio, tá? Então, aquela viagem de 20 minutos, como ele pensou tanta coisa, ele chegou até a ter uns sonhos assim mirabolantes, que é o devaneio, parece que demorou 2 horas para acontecer naquele tempo. É tipo aula então, de... isso aí é um tempo psicológico. É tipo aula de matemática e educação física. O que você acha que é rápido a aula de matemática ou demora muito para passar? Eu acho que o psicológico assim, mesmo horário. Só que para mim matemática demora mais. Matemática demora mais para passar. E a aula de educação física é rapidinho, quando você vê já acabou, não é isso? Sim. Uhum. Isso, exatamente. E os dois têm o mesmo horário, por exemplo, você teve uma aula de matemática que durou lá 50 minutos, mas parece que ela demorou 2 horas para passar, né? E aí você foi na aula de educação física, que era 50 minutos também. E parece que 15 minutos ela acabou. Nossa, mas já acabou. É isso, entendeu? Só que o tempo cronológico é 50 minutos, tanto de uma quanto a outra, tá? Então, você vê, a gente sempre tem o cronológico junto com o psicológico. Aí depende do que é que acontece dentro daquele tempo para ele se transformar em psicológico, tá? Um exemplo. Estive relembrando os tempos em que corria descalça na terra batida do quintal da casa grande no sítio da minha avó. Senti por alguns instantes o cheiro da terra molhada quando chovia. A memória nos faz reviver tempos que jamais voltarão. Então, olha, aqui essa personagem, ela não marcou um tempo cronológico, né? Ela disse que ela esteve relembrando. Então, esse verbo estive relembrando significa que a gente não sabe quando foi que ela relembrou. Isso pode ter acontecido, né, por algumas horas, por alguns momentos, em algumas ocasiões, ela não marcou um tempo psicológico. E além disso, essa lembrança que trouxe para ela é de tempos que acontecia no passado, né? Então, provavelmente ela esteja um pouco mais velha e está lembrando de quando ela estava na infância. Só que aqui não tem um tempo cronológico marcado, é uma lembrança dela. Então, essa lembrança, ela também pode ser um tempo psicológico, entendeu? Às vezes não pode ser só um sonho, um devaneio, mas ela pode ser uma lembrança. Também é tempo psicológico. Pode ver, quando tem ausência de cronologia, de tempo cronológico, é tempo psicológico. Lona, só um minutinho. Lona, dá licença agora, tá? Leva isso daí para lá que você está me atrapalhando, tá bom? Vai para lá, por favor. É minha filha. Outro exemplo. A orientadora disse-me para ir à zona de espera e aguardar a lista de alunos aprovados chegar. Percebi que havia demorado. Ali naquele lugar já havia muita gente à espera. Então, novamente percebi que estava tão concentrado que o tempo voara. Então, aqui a gente tem um aluno, né, que ele estava ali aguardando ordens de uma orientadora que pediu para ele ir num lugar aguardar a lista de espera de alunos chegar, ou seja, ele estava indo para outro lugar, né? Aí, chegando naquele lugar indicado, ele percebeu, você vê, ele teve esse sentimento, essa percepção. Ele percebeu que ele tinha demorado muito tempo de sair de onde ele estava e indo para outro lugar. Mas parece que não está. Só um pouquinho, gente. Meu computador não está carregando. Só um minuto de novo, Gabi.
Acho que agora deu. Eu tenho que sair do meu lugar onde eu costumo dar aula, porque o meu filho ocupa, e aí atrapalha se eu ficar por lá, mas acho que agora deu certo. Tomara que tenha dado certo. Se cair, eu aviso no grupo lá, tá? Mas acho que não vai cair, não. Então, entendeu aqui? Ah, já passei. Entendeu aqui, Gabi, como que é o tempo psicológico? É bem facinho, né? Bom, então vamos para o espaço. Como que é determinado o espaço na narrativa? Que é outro elemento, tá? O espaço é um elemento muito importante para a narrativa, justamente por construir de fato a história. Através dele, podemos sugerir características para os personagens e compreender ou inferir situações, ou seja, nós podemos criar situações sociais. O espaço também serve para construir um plano de fundo para a história acontecer. Obviamente, né? Toda narrativa, toda história, né? Todos os fatos, as características dos personagens, eles têm que estar dentro de um espaço. E o espaço é algo que é muito importante para a história que a gente fizer. Em muitas narrativas, o espaço pode ser dividido entre real e psicológico, assim como acontece com o elemento tempo. O espaço real é onde os personagens de fato vivem a história, estão presentes nele nos momentos dos fatos. Já o espaço psicológico pode ser o espaço das memórias dos personagens, né? Nas lembranças ou determinado período ou fato do passado. Lá naquele tempo psicológico que a gente viu, nesse último exemplo da menina, ali tinha um espaço marcado que ela falou que era na casa da avó. Né? Mas depois ela começou a falar daquelas lembranças que ela tinha, que ela brincava, tudo, aquilo é um espaço psicológico também. Então, quando tem um tempo psicológico, sempre vai ter um espaço psicológico também. E quando tem um tempo cronológico, que a gente vai marcar alguma coisa, a gente sempre vai marcar um espaço físico. E esse espaço físico, ele também está junto com o tempo cronológico. Então, um depende do outro para acontecer, tá? A importância do espaço. Esse elemento ele é tão importante para a construção de uma boa narrativa que muitas vezes o espaço descrito na história, os espaços descritos nas histórias, ganham uma personificação e são compreendidos como o próprio personagem. Isso acontece, por exemplo, na obra O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, em que o cortiço, que é o espaço onde ocorre a história, ganham características humanas. O que é cortiço? É um lugar pequeno, cheio, como se fosse assim, pequenos apartamentinhos, sabe? Que é em periferia. Que aquele ambiente é tão cheio de gente, tão cheio de pessoas, né? Tantas coisas acontecem ali, porque as pessoas vivem ali, que é como se o próprio lugar ele tivesse vida, como se o próprio cortiço tivesse vida, tivesse características próprias. Por exemplo, um determinado bairro numa cidade, né, que é um bairro bem característico, bem específico, ele tem características, aquele bairro, que é diferente de outro bairro. Então, é como se aquele bairro fosse até um personagem, porque ele tem características próprias. Então, por isso que o espaço é importante. Se a gente construir bem um espaço numa redação, ele vai ser muito importante para a nossa história também. Esse é um trecho do Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Olha só, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Significa o quê? Que as pessoas começavam a acordar, né? Que todo dia aquele lugar, as pessoas começavam a acordar 5 horas da manhã. Então o cortiço começava a ter uma movimentação às 5 horas da manhã, abrindo não os olhos, porque ele não tinha olhos o cortiço, né? Mas uma infinidade de portas, as janelas, né? As pessoas começavam a abrir as janelas, as portas. Um acordar alegre, farto de quem dormiu de uma sentada. Significa que
dormiu pesado, que dormiu bem, né, 7 horas seguidas, né? Então as pessoas acordavam alegres, acordavam descansadas, dispostas para o dia já às 5 horas da manhã. Então todo dia essa era a rotina do cortiço. É como se aquele espaço fosse um personagem. Então ele tem características próprias, né? Isso que é como se fosse um espaço psicológico. Não só o cortiço em si, mas assim, como que era esse cortiço, essas características dele. É como se fosse um espaço psicológico, tá? A construção do espaço na narrativa também pode acontecer como um reflexo do interior das personagens, das emoções e sensações representadas por elas. Por exemplo, uma cena onde é descrito que o céu está cinza e escuro. Pode demonstrar uma preocupação por parte do personagem do momento da narrativa, né? Dessa forma, o elemento espaço pode representar não só o cenário de uma história, mas sim características internas e externas de uma personagem. Então, o espaço, desculpa, ele está totalmente ligado com as sensações também da personagem, né? Digamos que é um dia bonito, um dia alegre para o personagem, a gente vai falar de um espaço bonito, né? De um dia ensolarado, de um céu azul, mas de repente se o personagem está triste, se ele está pensativo, angustiado, a gente vai colocar uma noite muito escura, fria, um céu acinzentado, né? Então ele tem relação com as emoções da personagem. Esse aqui não é, gente, é só até aqui. Dúvidas, Gabriela, o que você achou? Eu achei fácil. Fácil, né, querida? Tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, queira falar? Não. Ou tá tudo certo? Não? Tá tudo certo. Ah, então tá jóia. Então tá. Então, semana que vem, eu vou trazer alguns exemplos, tá? De tempo psicológico e tempo cronológico e de espaço também, tá? Alguns tipos de espaço. Como se fosse umas perguntinhas para a gente ir marcando se tá certo ou se tá errado. A gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Tá bom. Se você quiser, depois, se você encontrar aquela sua folha do personagem, você pode ler ela também depois. Tá. Álvaro, você está por aí? Eu acho que ele só ligou a câmera dele. Estou escutando tudo. Ai, que ótimo. Tem alguma dúvida? Não. Não? Ficou certo para você? Deu para entender? Essa parte é mais facinho, não é? Essa parte é o básico da narração, né? Essa parte é o básico da narração, exatamente, é o básico. Mas, depois que a gente terminar os elementos da narrativa, que a gente já está quase no final, para a gente relembrar tudo, é bastante coisa, né? Porque cada elemento tem características diferentes. Então, por isso que a gente não pode ter dúvida desses elementos aí. Ok? Ok. Então tá bom, meus queridos. Ó, hoje até vou terminar mais cedo, já que quase só vieram vocês dois. Eu vou até colocar no grupo. Nas outras aulas também. Ah, chegou! Gente, tá vindo poucos alunos nas outras aulas. Como é que tá acontecendo? Ou não? Bom, hoje de manhã veio 5 alunos, 5, 6 alunos. É o Agora máximo, veio né? Só Pro, 3. agora eu vou vir de Só manhã e teve uma tarde, que você aula. tava vindo de manhã. Só teve uma aula que veio, tipo, 16 alunos. Mas é o máximo que eu já vi até agora. Pois é, teve algumas aulas que eu dei que tinham até 15 alunos. Mas depois que a gente retornou daquele período de férias, o máximo que tem acontecido é 7, pelo menos na minha aula, 6, 7, não passa disso. Né? E vocês acham que depois que a gente mudou para o Zoom, ficou pior do que o Meet ou não? Não, pra mim
Por Porque mim, muita foi tudo gente bem. não. Pra mim ficou pior, porque fica travando. No outro aplicativo não fica o áudio. Entendi. E outra coisa, no Meet era facinho de entrar, né? Agora nesse aqui não, tem que efetuar um login, tem que fazer tudo, tem que isso, tem que aquilo. Mas também para Pra mim é efetuar o facinho de login entrar, é só você na clicar, primeira vez. entrar no link e depois só clicar ali pra escutar. Isso, porque quando a gente envia lá para vocês no WhatsApp, não tem um link ali, entrar na reunião Zoom. Então, se Eu acho vocês, fácil. quando vocês clicam naquele link, ele vai direto? No Pra mim vai computador, você, direto. Vai pelo direto, né? computador, você tem que ativar a sua câmera Isso. e conectar com a internet, mas só. E aí Só, você né? assiste a aula. Pra mim também. Eu faço isso em 2 segundos. Só clico rapidão ali e já entro. Isso. Agora, se vocês entrarem lá na página do Zoom, aí vocês têm que colocar o ID, né? E a senha. Mas se vocês forem pelo link, ele dá certinho. Uma coisa que às vezes também é a internet que é lenta. Aí ele trava um pouquinho, né? Isso daí acontece. Mas ele é mais fácil para entrar. Isso. Se vocês começarem a observar que está ficando um pouco complicado, pode comentar lá no grupo, tá? Que nós que somos professores, tem um pessoal que pode ajudar, que tá específico para isso, e pode ajudar a resolver os problemas, tá? E se uma aula tivesse muito complicado para a maioria, porque como a gente está tendo poucos alunos, pode ser que talvez até que verifique se há a possibilidade de voltar para o Meet. Mas aí depende de vocês, tá? Vocês precisam comentar com a gente. Tá bom. Tá bom, queridos? Eu vou mandar então agora, terminando a aula, essa apresentaçãozinha lá. E aí, qualquer dúvida, tá tudo lá sobre a aula de hoje, tá certo? Tá certo. Então tá bom, queridos. Obrigada pela Tá presença bom. de vocês, Tchau, tá? professora. Obrigada pela aula. Boa Uma semana. boa semana para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo. Abraço, pro. Tchau. Tchau, tchau.